Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Mari e hoje vamos conversar um pouquinho sobre o livro Os Testamentos de Margaret Atwood. Vamos lá? Bom pessoal, esse livro ele foi baseado na continuação do primeiro livro, que é o Conto da Aia. O Conto da Aia ele é praticamente uma visão única sobre uma aia que sobrevive ao caos de Gilead. Tá? Esse livro aqui ele vai contar três visões de pontos de vista de três mulheres, tá? Uma que praticamente ela vive durante um bom tempo vive um bom tempo no Canadá. E aí, com isso, ela faz com que a vida dela seja um pouquinho mais tranquila e rebelde do que as que moram em Gilead. E os outros dois pontos de vista são de uma menina que ela é filha de um comendador super top, aquela pessoa que ela governa praticamente, um dos governantes praticamente de Gilead, e uma outra moça que ela é praticamente a visão de uma das tias que são fundadoras de Ardua Hall, que é um templo onde vivem tias ou postulantes que, nesse caso, viram pérolas, que viram tias depois de uma graduação. Então, começando um pouquinho, contando o ponto de vista de cada uma, lembrando que eu não vou citar passagens muito fortes desse livro, porque senão eu vou acabar falando algum spoiler aqui, e isso não vai ser legal, tá? Então aí não vai instigar a vocês lerem este livro, mas para mim foi um dos melhores livros que me tiraram da zona de conforto, porque se eu fosse numa biblioteca, não seria um dos livros que eu realmente iria curtir, que eu ia adquirir para ler, entendeu? Então, vamos lá. A gente vai conhecer um pouquinho da Daisy, que é uma menina de 15 anos que mora em Toronto, no Canadá. E ela praticamente vive como se fosse um isolamento social, só do trabalho da casa para a escola, da escola para casa, e ela tá achando isso muito ridículo da parte dos pais delas, das pessoas que criam ela praticamente, porque ela acha que isso tá influenciando no crescimento dela, que ela não tá tendo amizades, que as amizades que ela tem dentro da escola às vezes prejudica o crescimento dela e tal. Então ela acha assim muito ridículo da parte dos criadores dela de privarem ela desse convívio social. E ela acaba indo numa escola que ela é totalmente liberal, é uma escola que abre a mente das pessoas, das crianças, dos adolescentes, e faz com que eles presenciem um pouco mais sobre a vida tanto do Canadá quanto de Gilead, porque eles vivem numa guerra aí entre países por conta disso. E ela acaba indo numa manifestação que é criado pelos próprios professores ali, e aí faz com que ela vá escondida nessa manifestação, porque os pais não autorizam ela a ir, os tutores dela não autorizam ela a ir, e aí com isso ela fica chateada e acaba indo meio que fugida, né, foragida para lá, para esse lugar. E aí, com isso, essa manifestação acaba indo para as mídias e acaba indo para Gilead. Essa manifestação, ela é nada mais, nada menos do que sobre a bebê Nicole, que a gente presencia muito sobre isso no primeiro livro, Conto da Aia.
Então, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre esse mundo, ele é explícito, ele é bem detalhado no conto da Aya, porque aqui é mais a visão das 3 mulheres, então não é uma visão bem detalhada do que é realmente Gilead, tá? Então, ela vai nessa manifestação da bebê Nicole, só que ela nunca gostou desse termo da bebê Nicole. Ai, por que ela é idolatrada? Por que ela precisa de tudo isso? Então, ela odiava a bebê Nicole, mas pra sair um pouquinho da zona de conforto dela e também da rotina dela, ela resolveu ir para esse lugar, para essa manifestação. Só que acabou chegando em Gilead. E aí, fez com que as pessoas... Vou deixar um pouquinho o Kindle aqui, porque ele tá pesando um pouquinho na minha mão. Então, ele faz com que as pessoas realmente enxerguem essa manifestação e que dê como se fosse uma repercussão que faz com que Gilead tenha uma queda. E isso não acontece de imediato. Isso não acontece nesse caso, né? Então, aí eles fazem com que eles presenciam essa manifestação e que Gilead percebe que a bebê Nicole está no meio dessa manifestação. E aí faz com que eles realmente investiguem isso, verificam onde ela mora, como que funciona e tal. E no dia do aniversário dela, que foi no dia, uma semana depois de todo esse ocorrido, ela acaba indo para a escola e a tutora dela, a mãe dela, chega para ela e fala que que ela vai vir aqui buscar ela depois da escola e que elas precisavam ter uma conversa muito séria, porque ela realmente não curtiu que a Daisy fosse para esse lugar, né, para essa manifestação, porque ela queria privar a Daisy de algo que poderia acontecer de ruim com ela. E ela, não entendendo nada, foi para a escola e tal, e aí ela viu que a amiga dela, a Ada, retornou para buscá-la depois do final de tudo, da escola e tal. Ela retornou, só que em vez de ser a mãe dela, foi a Ada, a amiga dela, a amiga da mãe dela, que veio pegá-la, porque ela não podia ir buscá-la. E ela não entendeu nada, porque ela tava esperando pela mãe, porque ela ia ter uma conversa séria com ela e tal, então não entendeu nada. Só que aí ela percebeu que houve um acidente com os pais dela e acabou que os pais morreram com esse acidente. E aí, com isso, começa todo o envolvimento dela na trama de Gilead, que aí, nesse caso, eu não vou poder contar mais sobre isso, sobre a vida da Daisy, porque senão vai ser spoiler, e aí o negócio vai ser... aí eu vou contar todo o livro e não vai precisar ninguém mais ler. Então, eu vou deixar do jeito que tá, congelado, por enquanto, o assunto Daisy. E vamos, paralelamente, conhecer a Agnes. A Agnes é uma menina também de 16 anos, para os seus 15, 16 anos, que é quando começa a história dela no livro dos testamentos. E ela mostra como era a vida dela. Então, ela tinha 3 Martas. Quando se tem 3 Martas dentro de casa, é porque os pais, eles são aquelas pessoas que têm influência no governo de Gilead. Então, o comandante Kyle, ele tem um mega potencial nas suas... como que eu posso dizer? Nas suas escolhas, no seu trabalho e tal. E ele tinha uma esposa que ela estava muito doente. E aí essa esposa, e ela, a Agnes, ela é filha do comandante Kyle e da Tabitha, que são os pais adotivos dela, que ela acaba sabendo depois de um certo tempo, depois da morte da Tabitha, que ela estava muito doente, né?
ela acaba sabendo que ela era filha de uma aia. Porque para quem não leu ainda o livro O Conto da Aia, a aia, ela é praticamente instrumento sexual. Ela é de procriação. Então, o que acontece? Se a esposa, você tem um marido. Se a esposa desse marido, ela não consegue dar um filho dela mesmo para o marido, é contratada aias que possam engravidar para dar esse filho a eles. Não necessariamente que o esposo dela faça a procriação com a aia. Geralmente ela vem de um lugar aonde ela está ou gerando o filho, ou que esteja procriando lá, e aí ela vem morar na família para eles darem de tudo de bom e de melhor para ela, para a criança nascer saudável, né? E tudo isso. E foi o que aconteceu com a Agnes. A Agnes, ela é uma filha adotiva desse casal, do comandante Kyle e da Tabitha, e ela acaba sendo filha de uma aia com uma outra pessoa que não tinha nada a ver, que eles chamam de economes, que são pessoas que não são de dentro de Gilead. Então é um negócio que você olha assim, você acaba lendo o livro, acaba te envolvendo tanto, porque é uma podridão atrás de outra nesse livro, mas é sensacional, é aquele livro que te prende. E o que acontece? A Agnes, lá existem escolas que não são para educação da pessoa, é um outro tipo de educação. As esposas, elas não sabem ler, elas não sabem escrever, elas não sabem fazer nada. O que elas sabem fazer? Tricotar, pintar, desenhar. É isso que se mostra numa escola. E essas escolas de infantil até adolescência são chamadas de escola Vidala. Porque existe uma tia dentro de Arduahal, que é um templo deles, existe uma tia que chama Vidala. E essa tia que fundou essas escolas. Depois, mais pra frente, quando eu chegar na tia Lídia, eu comento como que são formadas essas tias e também como que qual que é a hierarquia, o que significa as tias e tal. Mas, enfim, voltando a Agnes, ela viveu durante muito tempo nessa escola, desde os 7 anos de idade até completando, se eu não me engano, 14 anos. E aí, aos 14 anos, antes disso, a mãe dela, que ela acreditava ser a mãe dela, morreu de uma doença desconhecida que ninguém sabe. E aí, ela ganha uma madrasta, que chama Paula. Essa Paula, ela não gosta da Agnes, porque ela já sabe que a Agnes não é fruto do comandante Kyle. Ela é praticamente uma cria de uma aia. Então, ela acaba não gostando dessa filha, dessa menina. E aí, ela acaba fazendo com que ela case mais cedo. Então, o que ela faz? Ela já começa a verificar com as tias os pretendentes. E aí faz com que a Agnes matricule a Agnes numa escola de pré-nupcial. Que essa escola, eles vão trabalhar a mente da menina para ela começar a saber como é que funciona a noite de núpcias, como é que funciona ser uma boa esposa e tal. Então, aí ela se matricula lá, só que a Agnes não fica feliz. O que ela precisa, o que acontece? Todas as meninas que não são felizes pelo casamento, que não quer casar e tal, o que ela faz? Ela se torna tia, porque tia é como se fosse freira. Como se fosse a freira aqui para nós. Então, ela é uma pessoa intocável, ela é uma pessoa que, tipo,
não consegue ter relações sexuais com os homens, então elas se tornam tias, tá? E aí, o que que acontece? Todo mundo dentro dessa escola percebe que ela está infeliz, que a Agnes está infeliz, e que possivelmente ela vai acontecer alguma coisa que ela vai acabar interrompendo a vida dela, porque muitas meninas acabam se suicidando por conta disso, porque não querem casar, mas a família realmente, né, pede para elas casarem. Aí o que que ela faz? Ela conversa com uma das tias que pede para que ela chega, ela fala que ela tem uma missão maior e que ela não pode se casar e que ela precisa ser uma tia. E aí isso as liberta tanto de um possível suicídio ou um possível casamento indesejado. E aí com isso a Agnes acaba se mudando para Ardoarral, onde ela começa todo a graduação para ela se tornar uma tia. Então aí ela já vai saber, ela já vai ter alfabetização, ela já vai saber como que se escreve, ela já vai fazer leitura de Bíblia, ela vai fazer leitura de testamentos de várias pessoas que moram em Gileade, ela vai ter comunicação depois de uma certa graduação, ela vai ter a possibilidade de ver a linhagem de todas as pessoas que vivem em Gileade. Então, as tias, elas são praticamente aquelas senhoras ou moças, quando se tornam tias, que elas são de uma hierarquia um pouco acima dos comandantes. E aí, com isso, acaba acontecendo a trama da Agnes, sendo tia, sendo postulante, sendo pérolas. E ela acaba fazendo de tudo para se tornar essas tias, porque aí, nesse caso, ela não iria mais se casar. E elas têm praticamente 6 meses para garantir essa hierarquia delas, porque senão, aí sim, ou elas voltam para os seus respectivos casamentos, ou então ela se torna uma aia se ela for impura. Então, já viu como é que vai ser, como é que poderia ter sido, né? E nesse meio tempo, eu vou contar um pouquinho da história da tia Lídia. A tia Lídia, anteriormente de se tornar tia, ela era uma juíza de primeira em Gileade, porque antigamente Gileade não era do jeito que as pessoas falam, aqueles fascínio, aquelas coisas que tipo, ou você faz o que eu falo, ou então você morre dentro de um estádio, no meio de um monte de gente, como se fosse gladiador. Exatamente isso que acontecia com a cidade. Então, ela chegava, ela era uma mega de uma juíza, aquela juíza exemplar, ela estudou muito, ela estudou demais para se tornar essa juíza e tal, e acaba que com a queda do governo de Gileade, vindo um doido varrido chamado comandante Jude, ele acaba fazendo com que todas as mulheres que tenham alguma profissão, elas se tornem ou aias, ou tias, ou a caminho da morte. Então, são essas 3 opções que elas têm. E aí, com isso, a tia Lídia, ela acaba sendo presa e acaba sendo torturada, acaba indo para uns lugares, pro estádio, onde tinha um monte de massacre que ela tinha que ver. Ela vivia na podridão, ela vivia num lugar que ela não tinha cama para dormir, ela não tinha exatamente nada, ela não tinha nem chuveiro para tomar banho, e ainda mais as necessidades dela, normais de um ser humano. Então, ela acabou sofrendo demais durante esses dias, ela acabou emagrecendo demais por conta disso.
E aí ela acabou indo para uma prisão, depois do estágio, ela acabou indo para uma prisão, que é onde ela conhece o comandante Jude, e é onde ela realmente tem que optar, nesse caso, ou por ser uma tia, ou por morrer. E aí ela acaba optando por ser uma tia, tanto que ela é uma das fundadoras Blaster Ultra Mega de Arduahal. E aí com isso ela se torna a tia que salva vidas. Ela, na verdade, o intuito dela durante todo o livro é surpreendente. A gente pensa que ela vai fazer uma coisa, ela vai fazer outra. Que isso deixa o leitor, assim, fica... Em algumas situações a gente fica com raiva dela, mas depois quando a gente vê o final, que o final é eletrizante. Eu não vou contar aqui, porque senão, meu Deus do céu, é spoiler. O final, ele é surpreendente. Eu pensei que ia ser um final de um jeito e é um final de outro, porque as três se encontram. A Agnes, a Daisy e a tia Lídia, mas por um propósito que eu cheguei e falei, não acredito. Tipo, tava meio que na cara, mas... Sabe quando você precisa dar uma olhada, você precisa ler pra saber, ai, tá na cara mesmo? Não, não é isso, é aquilo outro. Gente, é sensacional o final desse livro, é libertador o final desse livro, que eu acho que todo mundo que leu o Conto da Aia e tava lendo os testamentos, estava torcendo pra ter um final desse tipo, sério. Então, por conta do final, por conta de todo o processo desse livro, tem algumas partes, eu não consegui, sério, se alguém conseguiu saber algum ponto fraco, alguma coisa negativa desse livro, eu vou pedir para vocês comentarem aqui embaixo, tá? Pra gente ir discutindo, vendo que se é realmente isso mesmo, o que... Mas é uma história que, assim, eu não consegui achar pontos fracos nelas, pontos negativos. Por isso que eu dei 5 camaleõezinhos pra ela. E mais... E favoritei o livro. Favoritei mesmo. Fui lá no Scooby, favoritei. Porque eu achei sensacional. É um livro que eu saí da zona de conforto. E é um livro que, tipo, me deixou, assim, de boca aberta no final, que eu falei, meu Deus do céu. A autora sambou na minha cara, literalmente. E é isso, gente. É um livro que você vai engolir do começo ao fim. Eu tava fazendo essa leitura coletiva no grupo que a gente tem, de todo mês ler um livro coletivo. Só que, meu, eu não consegui... usar o cronograma daquele grupo. Eu realmente engoli esse livro em uma semana. Porque não dá. Você chega no final de um capítulo, você olha, você fala, meu Deus, o que vai acontecer no próximo? Não, vamos ler o próximo, e você fica assim, aí quando você vê, você já tá no final, você fala, não acredito que isso aconteceu. Gente, é sensacional. Eu indico essa leitura tá nos top 10 da minha estante de 2020. E eu indico bem esse livro. Se vocês já leram, comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Se eu tô viajada ou se é isso mesmo, se é favoritado mesmo, tá? E quem não leu, quiser ter a oportunidade de ler, eu vou deixar o link aqui embaixo de compras da Amazon. E se vocês comprarem por esse link, estará ajudando muito o canal a crescer, tá bom? Então não deixe de conferir aqui embaixo. E, gente, é isso. Se vocês curtiram o vídeo, deem um like, compartilhe com os amigos. Se for novo aqui no canal, se inscreve, tique em todas as notificações que vocês receberão mais conteúdos daqui pra frente, ok? E eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!